Eu voltei para nossa segunda tentativa porque não estava aparecendo. Vamos ver. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Não tem jeito. Vou esperar para ver se vocês entram e para ver se nossa convidada entra. Dê um tempinho. Que ela vai mudar de aparelho porque eu não estava vendo, não estava enxergando-a. Olha, ela já está aqui. Oi, mãe. Esse, eu acho que vai rolar agora. Oi, Lori. A galera já tá entrando. Entrou. Ah, agora Agora entrou. sim. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Queria agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter topado bater esse papo comigo. Estou muito feliz. Ai, que bom, querido, que bom. Bom estar aqui com vocês. Salvador, amo Salvador. Minhas alunas Cidade estão linda. chegando, estão entrando aí. Amor, muito obrigado mais uma vez. Eu estou fazendo esse projeto que está falando um pouco sobre dança. É um projeto que pode, de repente, se transformar numa pesquisa, né? Oi, Fon. E a gente tô trazendo esses nomes da dança. E eu sempre falei que eu queria ir mais para esse lado do sul. Você tá aí linda, maravilhosa, coberta. Tá fazendo frio aí, né? Olha como eu tô Tá aqui. fazendo frio. Você quer me causar inveja ali. E eu sempre começo perguntando, sempre. Ontem foi Jussara Miranda que estava aqui comigo, então eu consegui já ir pro lado de lá, né? Já pro lado de vocês. Então eu queria saber como é que você começou na dança. Então, eu comecei aos 9 anos de idade e comecei. Eu sou gaúcha, na verdade, lá da terra, lá pro lado da terra da Jussara Miranda. Mas eu Aham. sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Carazinho, que tem uns 60 mil habitantes. Então eu comecei com o balé clássico, que na época era o que surgia, ainda mais no interior, né? Então eu comecei com o balé clássico, 9 anos de idade, e me apaixonei pela dança. E por um bom tempo eu fui amante do balé clássico. Até que eu vim parar em Curitiba para fazer o curso superior em dança, que na época era PUC com Teatro Guaíra. Aí eu vim fazer esse curso superior, aí que eu vim a conhecer o jazz e tudo mais, mas eu frequentei aulas também em Passo Fundo, Rio Grande do Sul também. E também Ai, lá eu que fui legal. professora, mas, mas comecei de pequena e nunca parei, nunca desisti da dança, né? Graças a Deus. E Verdade. quem foi. Você lembra quem foi sua primeira professora ou professor de jazz? De jazz, eu acabei vindo aqui, conhecendo mais aqui no Paraná mesmo, né? Hoje em dia já faz 30 anos que eu estou aqui no Paraná. Nossa. Foi a Rosane Gonçalves com quem eu fiz aula pela primeira vez de jazz. Só que atualmente ela não trabalha mais com jazz, ela é professora do curso superior em dança, que é FAP hoje em dia, e ela trabalha com dança contemporânea hoje em dia. Mas ela ficou uns bons anos trabalhando com jazz, foi bem bacana. A gente foi até para o Festival de Joinville e tudo mais, foi muito bacana. Ai, Mas foi bom rever isso, né? Que a gente acaba esquecendo um pouco, deixando um pouquinho de lado, né? é verdade. Quem é que você. Assim, vamos fazer um top 3 assim, mestres, professores que te influenciaram, vamos dizer assim, né? Que te marcaram. Bom, depois que eu fiz com a Rosane Gonçalves aqui, eu não fiquei muito tempo dançando jazz como bailarina, né? Então, eu questionei algumas posições que o jazz tinha na época, na época que eu fazia, que era anos 90, início dos anos 90. Então, eu questionei porque no início a gente trabalhava só com aquecimentos das partes do corpo, articulação, e já ia para coreografia, ou já ia, sabe? Não tinha uma aula, uma técnica que você conseguisse desenvolver, e isso me intrigou muito. Acho que por vir do clássico, que a gente fazia uma aula toda preparada, ia para as pontas, enfim, tinha toda uma técnica até você chegar na parte coreográfica, né?
Então eu questionei muito isso. Daí eu pensei, não, preciso saber como que as coisas acontecem, né, no jazz. E daí eu comecei a pesquisar muito. Uma das minhas pesquisas foi em musicais. Eu pesquisei bastante musicais na época por vídeo, né? E outro momento que foi importante para mim foi que eu procurei São Paulo. E daí em São Paulo eu conheci a Roseli Rodrigues. E daí lá eu frequentei durante 5 anos consecutivos, ficava 30 dias hospedada lá dentro da escola dela, janeiro inteiro. Não era assim como agora, que faz uma semana ou faz 5 dias, eu ficava 30 dias. E lá eu também procurei outras escolas também, mas a que mais me influenciou na época e que eu admirei foi o trabalho da Roseli. Então, dali em diante, eu comecei a realmente entrar no jazz e a pesquisar mais o jazz e me interessei muito em como que meu corpo ia aceitar isso. Só que uma coisa que eu não deixei claro para você é que depois do clássico, eu também fiz uma pesquisa grande na dança moderna. Eu passei pela dança moderna. Eu fiz o clássico, a dança moderna e depois veio o jazz. Então, por isso que agora o jazz ele tem muito essa influência também da dança moderna, que hoje em dia eu levo mais para a contemporaneidade mesmo. E foi isso aí. Mas a Roseli foi uma grande influenciadora da minha dança. Todos nós, né? Graças a Deus. É verdade. O que eu acho mais lindo, inclusive hoje tem, né, a live da homenagem para ela, É verdade. né, que Marcela Bevenu vai apresentar. Estou bem ansioso. Eu tenho certeza que ela conseguiu atingir o país de uma forma incrível, né? Nós fomos Dos contaminados, anos né? 90, até, até ali onde ela acabou nos deixando ali, ela influenciou muito. Então, parece que quando ela se foi, parece que ficou um vazio e uma falta de referência, né? Não havia uma referência. E eu acho que muita gente acabou se perdendo no meio do caminho e esse vácuo que aconteceu acabou mudando a cabeça de muitos coreógrafos que hoje em dia estão bem, já são renomados, mas fez todo mundo parar e pensar na sua dança, né? E eu acho que a gente vivia muito a dança da Roseli, né? E eu acho que quando ela se foi, parece que ela ficou, agora trabalhe, agora vocês vão ter que trabalhar, agora vamos lá. Para quem é espiritualista e acredita em missões, né? Eu tenho certeza que ela cumpriu a missão dela muito bem, né? Muito bem. E como... E assim, como espectadora, porque assim, eu quando comecei a dançar, eu consumia muita dança. Eu ia muito ao teatro, né? Tudo que tinha de dança na cidade eu queria assistir, né? E eu tenho alguns espetáculos guardados na memória que foram aqueles espetáculos arrebatadores, no sentido de eu repensar e querer estar ali. O que é que você tem de memória, assim, de algum espetáculo como espectadora que te marcou? Em qualquer área, qualquer modalidade, ou Qualquer, só no jazz? qualquer Qualquer? uma. Aham. Me impactou bastante o Caminho da Seda, da Roseli Rodrigues, né? Foi, acho que é dos tecidos. Não sei se tu lembra desse espetáculo. Me impactou bastante esse espetáculo. E depois o que me impactou bastante foi um pouquinho de espetáculos contemporâneos, porque, pelo seu desenvolvimento. Que o jazz, na verdade, às vezes ele peca um pouquinho no desenvolver do coreógrafo, né? Começo, meio e fim, enfim. Ele acaba pecando um pouco nesse lado. E quando eu assisto um espetáculo de dança contemporânea, eu consigo fazer uma boa interpretação disso. Então, isso que me chama bastante atenção nos espetáculos de contemporâneo. Aí eu já viajo para fora, já vou para Batcheva, já vou para entende? Eu vou pirando a minha cabeça nessa questão de desenvolvimento mesmo, sabe? De desenvolvimento mesmo. Mas o Entendi. que mais me impactou em jazz mesmo foi o Caminho da Seda. Nossa, foi incrível. Eu não assisti ao vivo
Caminho das Cedas. Eu assisti pela televisão, porque aqui tinha o Sesc TV, pegava no canal a cabo aqui em Salvador. E eu assisti o espetáculo quando passou no Sesc TV completo. Nossa, eu E fiquei. vocês nunca conseguiram ver ao vivo isso, né? Não, Que vocês são de uma geração que não conseguiu sentir, né? Então, nossa, eu vi a primeira vez, eu vi no festival de Santos, se eu não me engano. Não me lembro se era Santos ou se era esse da Marisa. Eu não me lembro direito, que era em Dayatuba. E, se eu não me uhum. engano, foi Santos que eu vi. E depois eu vi, em seguida, no mesmo ano, eu vi no Festival de Dança de Joinville. E daí foi, né? Eu tive uma Super. experiência com ela que, tipo assim, em 2007 foi a primeira vez que eu saí de Salvador para fazer curso. Eu fui a São Paulo, porque eu sou aluno de Luciene Munecata, né? Sempre fui. E Lu veio de lá, né, para Salvador, dançar no Teatro Castro Alves. Eu já tinha referência de João Piraí, daqui, de Cassi, essa galera que passou aqui pelo BTCA. Mas Lu foi minha professora. E aí eu fui para lá para fazer curso. Que eu tinha feito um curso aqui com ela em 2004. E aí em Aham. 2007 eu fui pra lá. E aí eu fui pro curso de férias e no mesmo ano, em 2007, em outubro, eu combinei com ela para fazer uma residência. E ela me permitiu fazer uma residência no Raça. Então eu fiquei 15 dias fazendo aula na companhia, assim, fazendo diversas aulas na escola e também com a companhia, e acompanhando o ensaio da companhia. Até hoje tem aquela janelinha, né? E aí eu ficava ali naquela janelinha, ela abria no horário da companhia para assistir. Nossa, aí nesse período que eu fiquei lá, eu vi Tango Sob Dois Olhares, que ela estava montando, ou remontando, que eu estava revisitando, né? Aham. E Novos Ventos, que Sim. é lindíssimo, Curioso lindíssimo. também, das folhas, né? E tudo mais. O É, Leandro tá falando que foi no Paço de Arte que eles estrearam, então acho que foi isso mesmo. Eu me lembro entre Santos e Indaiatuba, então, mas foi no Paço de Arte que eu vi e em seguida vi no Festival de Joinville. um Mas beijo pra realmente Léo. assisti todos esses, assisti muitos espetáculos da Roseli, nossa, desde o início. É, Então, pois mas é uma pena que vocês não bom, tenham visto esses espetáculos assim ao vivo mesmo, sabe? Que foi muito emocionante. eu Muito emocionante. imagino, eu imagino. Eu me emocionava no vídeo. Por exemplo, sua obra, eu não conheço ao vivo. Eu vi por vídeo, né? Por curso, né? Que eu já fiz seu, mas eu nunca vi nada seu ao vivo e eu acredito que seja incrível, porque Felipe, que é meu amigo, né? Que ama você, que foi quem me deu o contato, ele é apaixonado há muito tempo. Eu conheci você através dele, inclusive. Ele que me falou. Ah, eu amo, tem uma professora que eu fiz aula e tal, e aí, né? Aí foi que eu fui procurar você, e aí você, por coincidência, veio a Salvador, eu fiz seu curso, e aí foi aí que eu comecei a te acompanhar. Verdade. Eu conheci o Felipe no congresso de jazz, né, internacional de jazz. Ele foi um dos alunos na época. E de lá ele começou a me seguir e sempre ele está nos meus cursos, sempre a gente ficou muito amigo e tudo mais, mas o Felipe é uma pessoa bem envolvida com a dança, né? Ele tem muita verdade no que ele faz, assim. E eu gosto muito Com disso. certeza, com Né? certeza. Bom, Verdade. e aí eu queria saber de você, assim, como foi seu período como intérprete? O que é que te marcou dançando e de quem foi, assim? Então, eu até comentei com você um pouco sobre isso. Eu vivi uma boa parte da minha dança no início como bailarina clássica mesmo. Bailarina de interior e tudo mais. Quando eu vivi esse momento de balé clássico no interior, muitas coisas que eu fiz foram erradas, não eram certas, eu não trabalhava corretamente a minha dança. Quando eu vim para Curitiba, eu vim atrás de consertar todo esse momento, esse tempo que eu fiquei trabalhando errado e realmente acertar o meu corpo, entender que dança era. Eu nunca, em nenhum momento, eu pensei em desistir. Mas eu lembro muito bem de uma passagem de um professor aqui em Curitiba, que foi o Renan, não me lembro sobre o nome dele. Mas, enfim, a única coisa que eu lembro que ele disse, Eliane, você vai ter que zerar tudo e começar tudo de novo. Eu só lembro de uma coisa, de uma lágrima apenas escorrer. Uma única lágrima.
num só lado da minha face. Eu me lembro dele dar uma enxugada assim, ele falou, enxuga, se veste, entra na sala e se coloca. Eu me lembro muito bem disso. Então, aquilo foi muito marcante para mim, que eu realmente iria começar de novo, não que tudo aquilo fosse perdido, mas eu teria que realmente consertar o meu corpo. É, muitas coisas que eu fiz eram erradas. Imagina, naquela época você trabalhava empurrando o quadril, o quadríceps, né, estourando para frente, né? Não tinha uma qualidade corporal que você entendesse que o corpo tinha que puxar para cima e você tinha que alongar e tudo mais. Então, desse período todo que eu vivi com o clássico até chegar no jazz, eu vivi poucas coisas como bailarina, porque eu vim para Curitiba e tive como eu vou dizer para você, foi um período muito difícil financeiro, no qual eu fiz a faculdade e eu trabalhava ao mesmo tempo, estudava, trabalhava a tarde toda e participava do grupo à noite. Foi muito difícil esse tempo. E nesse período que eu trabalhei com a Rosane, foi o tempo em que eu dancei e na época não tinha nem o dinheiro para comprar uma foto, sabe? Era tudo muito, muito difícil. Um vídeo eu não conseguia comprar porque não tinha o dinheiro suficiente. O dinheiro que eu tinha era só para viver. A faculdade era paga. Eu tinha que pagar a faculdade, não era pública como é agora, a FAP. Então eu tinha que pagar, então era tudo muito difícil. Então nem material registrado na época eu fiquei, porque eu só lutava para sobreviver com a minha dança. Entende? Então foi um período muito difícil. Então eu digo para você assim, ó, eu acabei dançando duas coreografias da Rosane Gonçalves, que foi o período que eu fiquei com ela, e uma delas foi premiada em segundo lugar, que foi dual, no Festival de Joinville, que na época era sênior, era júnior, adulto 1, adulto 2, avançado. Era isso. Adulto 1, adulto 2, avançado. E a gente conseguiu uma premiação de segundo lugar, sem primeiro na época, que era no adulto 2. E daí a gente conseguiu essa premiação. Eu me lembro muito bem desse momento, que foi bem intenso na minha vida como bailarina, mas eu era muito jovem. E depois daquele período, infelizmente, eu tive ruptura total ligamentar do meu pé direito. No qual você rompe todos os ligamentos do pé e o pé fica solto, né? Eu tive essa ruptura total e eu tive que fazer uma cirurgia na época. E essa cirurgia acabou limitando um pouquinho, porque na época era tudo muito difícil. E eu conheci um ortopedista que ele fez até uma tese sobre essa questão da ruptura ligamentar. Ele acabou usando fios, enfim, de um animal para fazer a ligação, sem saber exatamente se isso iria dar certo. E na época eles falavam que que eu não ia mais conseguir andar normalmente, entendeu? Hoje em dia isso eles tiram de letra, entendeu? Fazem cirurgia que evoluiu, mas naquela época eles não tinham certeza de que eu ia realmente andar normal, então eu tive uma dificuldade muito grande nessa época com relação a ser bailarina por essa lesão que foi muito forte, até psicologicamente, né? Foi muito forte na minha vida. Então, quando eu larguei isso, eu fui um pouco para a dança moderna, que era com o Rafael Pacheco na época. Fiquei dançando um pouco lá com ele, voltei a fazer jazz, mas no período meu pai falou, ou você se vira aí sozinha, ou você vai ter que voltar, porque não vai mais ter ajuda. Eu tinha uma ajuda deles, mas ao mesmo tempo eu me virava aqui. Então, daquele momento eu teria que me virar sozinha. Então eu acabei e me dedico, e acabou engraçada a vida. Em seguida surgiu o convite para eu ser coordenadora de uma escola de dança onde tinha uma série de alunos, e lá eu fiquei como coordenadora 18 anos, e essa história acabou se resumindo nisso. Um curto espaço de tempo como bailarina, e um grande período como coreógrafa, professora, coordenadora de dança, aprendi muito nesse tempo. Então eu escrevo a minha história mais como professora e coreógrafa
do que como bailarina. Eu tive que largar a dança muito cedo, por uma questão É, de, né, ou de sobrevivência mesmo. é. Foi Eu isso queria que mandar um aconteceu. beijo, Jussara, que estava comigo, entrou aí. Um beijo, maravilhosa. Foi um papo tão bom quanto o que a gente está tendo agora. E uma bailarina da minha companhia, Mavi, está perguntando quanto tempo demorou para a recuperação depois da lesão. Então, eu estava no período final na minha faculdade, na época de dança, né? E naquela época, o repertório, as avaliações de repertório, da parte de repertório clássico, eram nas pontas. E cada um tinha que dançar uma variação. E era nas pontas. Então, eu fiz um tratamento intensivo de fisioterapia. Eu acabei descobrindo uma pessoa que trabalhava com esportistas de futebol, que aqui tinha o Atlético e tinha o Coxa, o Curitiba, que eles trabalhavam profissionalmente. Então, eu comecei a trabalhar todos os dias essa fisioterapia. E foi intensivo. Às vezes, eu ia de 1 a 2 dias duas vezes no dia. Ia de manhã e depois ia à noite, para ver uma recuperação mais rápida do meu pé. Então foi um tratamento super intensivo em cima de mim, para eu conseguir me formar e tudo mais, e daí demorou 8 meses. Até que eu consegui. Eu me lembro muito bem que esse fisioterapeuta que trabalhava com jogadores de futebol, ele falou assim para mim no final do meu tratamento, ele falou: Eliane, eu nunca soube que tu ia voltar a andar normal. Eu nunca soube. Eu fiz o tratamento com você sem saber. Mas que bom que você conseguiu. Mas foi uma luta. Não foi fácil, não. Mas demoraram Imagina. 8 meses e eu acabei conseguindo me formar fazendo uma prova única no final e foi nas pontas. Mas eu caí. Eu caí nas pontas. Eu caí, eu acho que por causa do sistema nervoso. Eu subi, estava no metade da variação e eu caí de frente. Daí eu me soltei no chão e caí. E daí a professora disse: Eliane, retoma tudo de novo. Daí eu retomei e fui até o final. Mas acho que foi mais psicológico. Psicológico. É. Nossa, que história, viu? Se eu já te admirava antes, agora mais ainda, né? Que É bom. Então, verdade. aí você começou, aí você teve um período curto como intérprete, né? E aí você começou a dar aula, né? E Uhum. coordenar, enfim. É, como é que isso já eu tô fugindo um pouco do roteiro, né? Já sempre improviso. Como é que você pensou na sua estrutura de aula? Você já tinha essa influência de Roseli, mas mesmo assim eu ainda acho que de todos os professores que eu já fiz a aula, compartilhei, eu ainda acho a sua forma mais diferente. Eu não sei explicar em que sentido, mas eu acho diferente, né? Ou dizem que é jazz contemporâneo, enfim. Como foi que você começou esse processo? Então, eu acabei ficando em Curitiba, me chamaram para coordenar essa escola, e essa escola tinha muitos alunos, acho que tinha uns 300, 400, era muito aluno. Era muito, Nossa. era muito aluno, eu me lembro disso, que era muito aluno. E daí eu acabei coordenando a dança, eu tive um chefe bem, bem severo desse lado, que não foi fácil. É, eu acabei coordenando a dança. E nisso, ele foi muito bacana comigo, porque ele queria investir eu como profissional, que ele viu que ele achou que teria potencial. Então, ele me ajudou a ir a São Paulo, a frequentar os cursos da Roseli. Nesse período inicial, foi ele que me ajudou muito. Então, eu ia até São Paulo, trazia a mesma aula da Roseli, eu trazia para os meus alunos que eu tinha, óbvio que todos nós temos um grupo, enfim, eu fiz um grupo de dança e tudo mais. É, comecei a trabalhar com 5, com 6, com 10, com 15, quando eu vi estava cheio, né? Enfim, porque graças a Deus, do início que eu comecei a dar aula, sempre bombava muito aquela época, né? Tinha muitos alunos mesmo. E não era como hoje. Hoje é mais seletivo, né? Os alunos que entram. Naquela época não era seletivo. Entrava uma galera para fazer aula, eu tinha que se virar ali. Então, eu acabei
eu acabei vindo, trazendo essa aula para os meus alunos, e eu falava para os meus alunos, essa é a aula de Roseli Rodrigues, nós vamos manter ela, e eu, com a Roseli, tinha uma amizade muito bacana, e eu falava, Roseli, a gente está levando a tua aula dela, ela ainda incentivava, leva, faz, continua, entende? Ela sempre falava isso, que vai dar Comigo certo, também. que vai dar certo. Até que passaram-se, eu acho que 3 anos que eu fiz curso lá, acho que o terceiro ano, segundo ou terceiro ano. E eu cheguei agora, chegou a hora de eu me libertar. Mas eu continuei indo para a Roseli. Só que eu pensei assim, por que não usar a dança moderna e a movimentação que era fácil no meu corpo, que para mim a dança moderna era muito tranquila no meu corpo, vinha fácil. Tipo, se instalava fácil nos meus movimentos. Aí eu pensei, por que não transformar essa técnica que eu gosto tanto em jazz? Então, eu comecei a assistir aqueles musicais e comecei a perceber que tinha muita explosão, muita energia. Então, eu pensei, vou trazer toda essa energia para dentro de movimentações que eram modernas e que se diferenciavam do jazz, que era na época, e acabava tendo um diferencial. E eu achei que esse diferencial ia trazer uma outra dança para mim, que não era aquela da Roseli. Entende? Apesar de ter gente que fala que tem muito a ver o meu movimento com o dela, assim. O Jean mesmo fala isso de mim, tem muito a ver, pelo período que eu realmente fiz questão de que o movimento dela entrasse no meu corpo. Isso realmente aconteceu. Mas depois disso eu resolvi que eu tinha que me libertar e realmente investigar. Então eu comecei a trabalhar com investigação de movimento e através dessa investigação eu comecei a me soltar, a criar um tipo de aula diferente. Só que a aula tinha toda a base clássica, né? Toda essa base clássica, né? Desde aquecimentos, pliés, rondejans, battements, tudo mais, adágios, ia pro centro. Então, sempre seguindo essa ordem de aula, 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 né? Aula com começo, meio e fim. E saltos e tudo mais, entende? E daí eu ia para depois ir coreografar. E nisso eu fui construindo bailarinos, entende? Indo para esse lado técnico e não indo só para o lado da emoção, no caso. Porque eu sei que a emoção é bem, mas fora a emoção tinha que ter a parte técnica, né? Então eu É. cuidei desse lado técnico. Você Os objetivos partiam daí, da técnica. Não sei se fui Aham. clara. Foi ótimo. Deu para entender bastante. E é bonito da gente ver esse caminho, né? Que a gente traça, que a gente escolhe, formata e cria o nosso, né? Isso é incrível. Isso é muito bom. Você lembra qual foi a primeira coreografia que você assinou? Meu Deus, você acredita que a primeira eu não lembro, era uma coreografia muito, muito ruim. Gente, eu não lembro. Mas depois eu lembro muito bem de uma que até passou para o Festival de Joinville, que era Armagedon, que era bem o fim Uhum. do mundo, e não existia o filme. Não existia o filme Ah, ainda. Eu só tinha pesquisado. Pesquisei nas leituras de Bíblia e tudo mais, eu descobri o fim do mundo, Armagedon, e eu fiz aquele balé baseado nisso, aquele jazz na época. E eu fui para o Festival de Joinville, consegui passar com essa coreografia e acabou tirando terceiro lugar e era a primeira vez que eu estava indo. E eu nossa. achei incrível, porque acho que eram uns 24 bailarinos, mais ou menos. Era muita gente. Se não era mais, eu não me lembro, era muita gente. Era muita gente. E daí foi esse que me marcou, porque a minha primeira coreografia eu não consigo lembrar o nome de tão ruim que foi. Mas o começo é difícil, né? Mas depois eu fiz Mavi tá dizendo essa, aqui. eu me lembro dessa, foi que me marcou mesmo. Foi Ah, praticamente bem no início mesmo. aham. Mavi tá dizendo aqui como é legal a gente ver esses caminhos, né? Que a gente vê o resultado final, a gente nunca imagina como é, né? Como é que você construiu tudo até chegar aqui. E É, Pris Rocha, não sei, deve ser daí. Ela disse que era é, linda a coreografia.
A Priscila Rocha, ela foi minha bailarina. Ela Ah, tá vendo? Ela dançou essa coreografia. acho que foi minha bailarina, nossa, muitos anos É, dançando comigo. é. Tá E vendo? hoje, hoje, qual é quem são os coreógrafos que você admira, assim? A gente falou a Roseli, com certeza, né? Que é uma coisa em comum que a gente tem. Quem é que você gosta de acompanhar o trabalho, assim, hoje em dia? Eu gosto do trabalho do Ed Wilson, bastante, do Edson Santos, gosto bastante, do Jean Alex, da querida Erika Novak, com o jazz lyrical dela, acho muito intenso. O Zeca tem trabalhos maravilhosos, então é difícil de você dizer no jazz alguém que você siga, sabe? Porque Sim. todos têm trabalhos muito intensos e muito maravilhosos, e com todos a gente aprende, né? Então, mas assim, eu acho que todos esses eu destaco, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, mas eu gosto bastante do Ed Wilson, sabe? Gosto bastante. Eu acho que porque também ele tem um pouquinho dessa contemporaneidade, e daí eu acho que eu acho muito intenso também a movimentação dele tem um diferencial, assim, eu acho bacana isso. Eu acho. Eu também gosto. Eu fiz muito curso com ele também nessa época da rua e acho. Ele tem pouquinho, não, acho que tem muito até uma coisa mais contemporânea, mas né, fugir um pouco dessa. Eu adoro. E hoje em dia eu vou até fazer outro improviso que surgiu uma dúvida aqui. É, Sim, você tem uma escola, não é isso? E tem um grupo profissional na sua escola, não é isso? sim, isso mesmo. Vocês participam de editais em Curitiba? Consegue algum apoio, auxílio? Como é que funciona isso para sua companhia? Então, aqui agora não funciona mais, mas funcionava até antes da pandemia da seguinte forma: existiam dois grupos. Um que era de uma companhia contemporânea, que eu trabalhava de manhã com 8 bailarinos nessa faixa, mais ou menos. E à noite eu trabalho na faixa de 16 bailarinos, mais ou menos, o jazz. Então existia esses dois lados que eu trabalhava com muita intensidade, sabe? E para mim sempre foi muito claro o que é contemporâneo e o que é jazz, sabe? Sempre ficou muito claro isso para minha cabeça. Então, a única coisa que eu precisava era um trabalhar de manhã e outro à noite para eu deletar. Então, eu dava as minhas aulas de jazz a tarde toda até chegar à noite e dar essa companhia de jazz. Mas a gente trabalha assim com projetos de Lei Rouanet, projetos de fomento estadual aqui do estado do Paraná. E eu entro também em vários editais, né? Nem sempre aprovados, porque o jazz tem muita dificuldade em aprovar. Então, eu consegui, na época, aprovar mais editais em dança contemporânea do que em jazz. Então, esse é um. Eu até esses dias comentei que eu achava que devia ver lives com essas pessoas que fazem esses editais Curadores. para elas nos direcionarem, porque não dá para entender por que o jazz não entra e só É. entra trabalhos contemporâneos. Então, mas eu trabalho sim. Agora, por exemplo, acho que eu estou com uns três, não, acho que eu tenho 5 projetos rodando em editais aí. Agora é aquela coisa, né? Aí vem um belo do não, entende? E você tem que continuar a tua vida normal, entende? Mas a gente tenta sempre fazer com que as coisas aconteçam através de editais para que eles possam trabalhar. Muitas vezes eles conseguiram ser remunerados trabalhando em editais, e outras vezes não remunerados e a gente tem que continuar trabalhando normal o ano todo. Porque muita gente trabalha o edital, trabalha a minha companhia, para e só volta a trabalhar quando tiver outro edital. Nós aqui não, a gente continua trabalhando o ano todo, independente do que vai acontecer, se eu vou ter um edital ou não vou, se esse bailarino vai ser remunerado ou não, e daí eu começo a perder alguns bailarinos por causa disso, entende? Porque nem todos conseguem ser remunerados, nem um ano é igual ao outro. Tem anos que
nossa, surge muita coisa boa. E tem outros, como esse ano, né? Que nada vai acontecer, né? Então é É, complicado, mas edital é o principal foco nosso aqui, para que eles entendi. consigam ser remunerados. Eu acho, assim, ó, eu tô falando, vou tentando fazer um paralelo com aqui em Salvador, né? Aham. O meu grupo é um grupo de jazz também, tem o nome jazz no grupo, porque quando eu conto sempre essa história aqui. Toda vez que eu ia escrever edital, algumas pessoas diziam, não vai passar porque tem o nome jazz, né? Cuidado. É, Então, uma coisa eu perguntei, depois eu vou ler aqui, que é um amigo meu, Anderson Rodrigo, que falou. Mas a gente começou a perceber que é falta de demanda. Quando os grupos de jazz daqui começaram a aparecer e a entrar em edital, começou a surgir mercado. Você entende? Não, não é o ideal. Confesso a você que está muito longe do ideal. Mas sim. às vezes, por exemplo, tem um projeto aqui que é do Viva Dança que tem mostra baiana de dança contemporânea e a gente escrevia como jazz, porque eu entendo o meu jazz como contemporâneo, porque é atual, né? Mas talvez a linguagem não seja, não caiba, porque aí eu tive a oportunidade de perguntar a alguns curadores, eles diziam não, porque eu achava é maravilhoso, mas não é ainda e tal, não é aquilo que a gente procura. E pela quantidade de pessoas, porque a gente que é do jazz gosta de trabalhar com um monte de gente, né? Então, às vezes não cabe e tal, enfim. Mas Anderson está dizendo aqui que existe um certo funil nos editais, de certo modo, privilegia as linguagens contemporâneas e exclui as linguagens modernas, populares e sociais. Eu concordo também, porque eu acho que Pri, que dançava com você, falou que o jazz é uma dança atual. Eu acho que o jazz é uma dança atemporal. Eu É, acho que quando esses curadores começarem a perceber, como o Anderson está dizendo, começaram a perceber que a dança não é só aquilo que está no momento, mas é muito mais coisa, né? Porque, sinceramente, eu acho que é uma preguiça dos curadores é. de colocar numa caixinha, tipo assim, só vou avaliar isso, Eles sabe? Eu tô fazem, falando de modo geral, né? Não só daqui. é verdade. É porque, por exemplo, agora teve o Itaú Cultural, né? Então a gente fez, a gente veio, trabalhou, veio, se deslocou, inclusive, não fiz só dentro de casa, fiz dentro da escola. Quer dizer, foi eu fiz toda uma preparação para aquilo. Pensei na iluminação, pensei em tudo, mas não foi aprovado, entende? Claro que existiam, não sei quantos projetos, alguém me falou, acho que foi 8.000 projetos, 12.000, assim. Foi muitos projetos. E não foi aprovado, porque realmente a visão deles ia totalmente para dentro do contemporâneo. Até pelos nomes, que você falou que você coloca jazz, né? Infelizmente, existe, né, esse preconceito com o jazz. Infelizmente. Então, colocar o nome de jazz, a minha companhia aqui é EF Jazz Company. Né? A companhia de contemporânea, a companhia Eliane Fetzer de dança contemporânea. Que agora nesse período, esse ano aqui, eu parei esse trabalho com a companhia de contemporânea, só estou seguindo com o jazz. Mas realmente, o tempo todo eu penso que o nome jazz dentro, seja ele para você competir num festival, se você entrar com o EF Jazz Company e dançar um trabalho contemporâneo, você já sofreu preconceito, você já foi avaliado de outra forma, imediatamente eles já focaram no jazz sem você apresentar um jazz. Olha que loucura isso. Entende? Sem É. você ter nenhuma informação de jazz. Você pode estar totalmente com um bailarino contemporâneo ali que nunca viu jazz na frente, que já me aconteceu isso. De eu colocar um bailarino que nunca viu jazz na frente, e eles dizendo, não, mas é um trabalho de jazz. Ele nunca fez jazz. Ele nunca fez jazz, ele só faz contemporâneo. Que aqui a gente tem as pessoas que fazem só contemporâneo e outros e a maioria faz jazz aqui, porque a escola tem o foco maior em jazz, mas ela trabalha muito bem a dança contemporânea também, entende? Tem um trabalho muito forte de dança contemporânea. Só que sempre tem Uhum. essa restrição pelo meu nome focar mais o jazz. Entende? Mas É. eu sou bem feliz porque agora me chamaram para
ela tinha um edital de Lei Rouanet, ela fez uma pesquisa e chamou algumas companhias de dança contemporânea e não sei se tu sabe o livro Dois Olhares. Dois Olhares mesmo, né? Se eu não me engano, é esse o nome do livro dela. E daí eu tô nesse livro com a minha pesquisa de companhia contemporânea. Eu entrei nessa e eu fiquei bem feliz com esse trabalho lá, com esse foco que eles deram, porque daí eles conseguiram me ver também de outra forma. Eu posso trabalhar o jazz com com muito profissionalismo, e eu posso trabalhar a dança contemporânea também. A gente trabalha com dança. A gente trabalha com Exatamente. dança. É o Olhar na Dança, esse livro aqui, ó. O Ah, o Olhar na olhar na Dança. dança. É tipo um É, compêndio, né? São vários são grupos, várias né? companhias do país, são 30 coreógrafos e os seus grupos, e aparece, eles me chamaram para estar presente nesse livro, eu fiquei muito honrada, e eu entro com essa parte da dança contemporânea, e não só do jazz. E eu achei muito bacana isso, porque, na verdade, não, eu trabalho dança, entende? Então, eu acho que a contemporaneidade, ela está dentro da nossa dança, não importa se você faz jazz ou não, né? Você está dentro desse mundo da dança todo, né? Você não exatamente eu preciso trabalhar só jazz, porque eu vou só trabalhar a minha suspensão, só trabalhar os meus delírios, entende? Momentos que eu tenho que sair desse quadrado e viver outras emoções, entende? É. E daí o que me permite é entrar um pouquinho na contemporaneidade, sem perder as características do jazz. Que isso que é importante, a gente não pode perder as características do jazz. Mas minha companhia leva o nome de EF Jazz Company, que é até, inclusive, um nome americano, né? Que, na verdade, eu fiquei meio assim, na época, eu não sou muito a favor de coisas indo para o lado americano. Mas daí a gente fez isso para diferenciar a companhia, que era outra, que fazia um trabalho contemporâneo. Daí a gente acabou, então, deixando bem claro isso, que uma era É, e a outra era contemporânea. eu aqui, acho que Nordeste, eu tô falando, na verdade, nem Nordeste, mas a gente tem pouca participação em competições, por exemplo. E eu vejo que isso é Sim, muito forte na formação do bailarino do Sul-Sudeste, né? E das companhias. As histórias das companhias passam por esses festivais. sim. Festival de Dança de Joinville, o Passo de Arte, que eu já fui como bailarino, mas aqui em Salvador, vamos dizer assim, é muito difícil. O que é que você vê? Isso está fora do roteiro também, só estou te perguntando porque me surgiu essa dúvida. Eu não consigo entender muito bem como é esse mundo. Qual é a importância para você desses festivais competitivos? E se você acha que realmente é imprescindível para uma companhia ter uma visibilidade nacional passar por esses festivais? Então, eu acho, não que seja imprescindível, né? Eu acho que mais depende muito da filosofia do teu trabalho, do que você quer fazer. Mas eu gosto muito dos festivais porque eles acabam aflorando neles uma competitividade. Essa competitividade nem sempre ela é negativa, ela pode ser positiva, desde que você saiba direcionar essa competitividade. Então, eu acredito muito nos festivais, no que eu posso e eu vou, até hoje, desde o início, eu sempre participei do Festival de Joinville e fui muito para o Passo de Arte, só que depois ficou um pouco inviável para nós aqui do Sul, por Indaiatuba ser longe e financeiramente, você sabe que está cada vez mais difícil para os bailarinos saírem da sua... Tem que procurar tudo mais em torno do seu, como vocês aí, em torno do seu espaço mesmo. Mas eu acredito muito porque ele estimula o bailarino, ele brinca com a zona de conforto que o bailarino fica, ele instiga, entende? Então, recebe vários comentários e Entendo. ele te instiga a crescer, entende? Então, ele te tira daquela zona confortável que você estava
e te leva para um outro âmbito. Então, vamos lá, eu tenho que competir. Eu passo a observar os trabalhos, vamos supor, do Zeca Rodrigues, e passam a observar e entender, e eles, claro que eles passam a fazer o comparativo. Zeca Rodrigues, Eliane Fetz, passam, porque o júri diz que não faz um comparativo, mas faz o comparativo. É impossível não Todo fazer. júri fala isso. É impossível não fazer o comparativo. Mas, enfim, eu acabo percebendo que no trabalho dele, o que tem no trabalho dele pode instigar o meu trabalho. E ele percebe que o que tem no meu pode vir a ser positivo para ele, entende? Então, eu acho que a gente estar lá, abrir a cabeça, você ver outros horizontes, ver outras linguagens o tempo todo, então leva o bailarino a um outro patamar. E não é só esse de competitividade, e sim de enfrentar um palco. Você veja bem, aquele palco do Festival de Joinville, quem enfrenta aquele palco realmente já tem, já começa a partir para um outro lado profissional, entende? Porque você mexe com o teu psicológico, aquele público realmente é um público que vai te cobrar alguma coisa, quer um retorno, porque ele não quer que você entre ali e simplesmente dance. Quer dizer, são acho que 5.000 pessoas olhando e você tem que provar alguma coisa, entende? Tem que chegar até essas pessoas a tua obra, né, coreográfica. Então eu acho que o festival ele instiga, ele leva a cabeça do coreógrafo e do bailarino a pensar. E te tira daquela zona de conforto. Claro que conceber um espetáculo é maravilhoso, eu adoro conceber um espetáculo, e não ser tão, como se diz, não ser tão observada tecnicamente para que seja daquela maneira, entende? E quando a gente faz um espetáculo, a gente consegue soltar as nossas energias ali dentro, e tudo que a gente imagina, enfim. É muito gostoso, entende? Mas passar por um festival, eu acho que faz parte da carreira e da profissão de um bailarino. Acho que tem que fazer essa passagem, nem que seja temporário, mas eu acho interessante passar, na minha opinião. Entendi. É porque, assim, eu me preocupo um pouco com algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que numa época que o jazz dançava de botinha preta. É verdade. E aí alguém em Joinville botou a botinha bege. E aí todo mundo dançou de botinha bege, passou a dançar de botinha bege. Aí alguém coreografou com música brasileira. E aí todo mundo começou a usar música brasileira para dançar jazz. Aí alguém dançou de meia. E aí hoje o jazz só dança de meia porque em Joinville apareceu alguém. Então isso me preocupa um pouco, porque eu acho que eu acho massa essa visibilidade. Você tem aquela coisa do que é muita gente, como você falou, 5.000 pessoas, é um público muito grande, né? Que absorve o seu trabalho, comenta e tal. Mas eu não tenho muitas coisas. Pra gente é muito caro. Eu nunca fui a Joinville, por exemplo. É muito caro pra gente aqui. Se eu estivesse lá no teu lugar, também não iria, porque é muito longe. Claro. Muito longe. Não é só passagem, não é só hospedagem, tem muita coisa envolvida. Eu acho que hoje em dia, eu vejo essas coreografias que vão para essa parte de competição em Joinville, eu não vejo mais o público copiando mais. Dançou de meia, vou dançar de meia, como você falou. Hoje em dia, como tem muita informação, as pessoas estão questionando mais as coisas. Então, eu acredito que não existe mais ninguém que vá lá e diga a regra é essa. Porque a partir do momento a regra é essa, mas tem aquela, consigo ver ali, aquele vídeo, aquele outro vídeo, e acaba que virou uma confusão dentro da tua cabeça, entendeu? E daí você começa a investigar mais e parar, não, para e pensa, porque agora eu consigo perceber que realmente a minha dança tem que ser a minha dança, entende? Então, mas essa questão da sapatilha realmente tem gente ainda que defende a sapatilha em jazz e tem gente que defende a meia. E eu acho que não existe uma regra para isso. Você dança como você quiser. A minha companhia dança descalço. Mas a gente aqui não
Mas a gente aqui não é referência porque eu também busco muita coisa, muitas influências fora do jazz, como você falou. O nome do meu grupo é Grupo Experimental de Jazz, porque eu pretendo realmente não só dançar jazz, mas a gente vai continuar usando jazz como criação, como preparação, né? Só que existe uma outra coisa também, rapidinho, que ainda tem pouco tempo, ainda tenho mais uma perguntinha. Eu acho que tem outra questão também que é a realidade. Por exemplo, o raça, se a gente for, hipoteticamente falando, se a gente for comparar a técnica da gente com raça, é imbatível, porque a realidade deles é de segunda a sexta, um horário extenso, onde eles fazem 3 técnicas e eles constroem aquele corpo do bailarino, uma formação incrível, sonho da gente. A minha companhia são 3 vezes na semana, 1h30 para fazer aula, montagem, participar de edital. Então, é uma outra realidade. Então, entendeu? Sabe? É o que a gente quer, mas... Então, talvez, se você for pegar... eu vou levar para Joinville uma coreografia minha. Não vai passar. Não por uma questão técnica, porque existe uma limpeza, existe uma preparação. Mas se for comparar, como a gente estava falando, com o trabalho do Raça ou de uma outra companhia que é focada para a competição... Não vai passar. E até porque, como você falou, eu, particularmente como criador, prefiro montar um espetáculo. É muito mais gostoso para mim, muito mais do que a pressão. É muito gostoso mesmo. Não dá para negar. Eu sempre monto espetáculos aqui com a minha companhia e também eles participam de festivais, entendeu? Então, mas realmente, não posso te dizer que não. Montar espetáculo é uma delícia. É muito gratificante. Eu adoro. Total. É difícil, mas, né? É difícil pesquisa, é difícil captação, é difícil tudo. Mas é gostoso quando você vê o resultado em cena, você vê os bailarinos satisfeitos e interpretando aquilo que todos nós se propomos. Para mim é outra viagem. É verdade. Então, a gente já está quase no finalzinho, acho que faltam 5 minutinhos. Eu queria perguntar para você 2 perguntas finais. O primeiro é como é que você acha que a gente pode fortalecer as nossas conexões? A sua companhia de jazz, a minha companhia de jazz, eu e você, enfim. Como é que a gente, Curitiba, Salvador, como é que a gente pode fortalecer as nossas conexões? Agora eu acho que a gente está, com essa pandemia, eu acho que fortaleceu muito, né, essa conexão. Eu acho que é possível se trabalhar mais conectado, né? Só que a gente sabe da dificuldade de manter, por exemplo, eu tenho uma escola, eu tenho que manter a escola, entende? Ao mesmo tempo, eu tenho que me conectar, ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma aula lá para... a minha demanda está bem grande nesse sentido, sabe? De muitas procuras e às vezes eu não estou dando conta e eu estou ficando muito exausta, sabe? Então a gente tem que trabalhar de uma maneira que consiga se conectar. Eu acho que a troca é muito bem-vinda sempre, sabe? Ficar trocando um com os outros. Só que eu acho que precisa de uma elaboração mesmo, sabe? Você cuidar bem de como projetar isso, sabe? E eu acho que daqui para frente, agora a gente está um pouco estressado demais, mas daqui para frente eu acho que a gente vai pensar melhor nisso. Acho que existem muitas possibilidades mesmo. Com certeza, com certeza. E eu vou mandar um beijo para a Natália Samarino, que vai estar aqui comigo no sábado. Estou muito feliz. Um beijo, Nath. Me inspirou com a pesquisa dela. E eu queria saber quem você indicaria para fazer uma conexão comigo. Nossa, muitas pessoas. Nem sei te Pode dizer que vai ficar registrado, depois eu anoto. Nem sei, tem muitas pessoas bacanas. Meu Deus, tem Edson Santos, tem... Nossa, muita gente. Muita gente. Tem bailarinos maravilhosos também, que podem fazer uma conexão. Tem muita gente bacana. Até eu te passo uma lista, se você quiser. Passe que eu vou. Tem muita gente bacana, mas eu acho que pela contemporaneidade o Edson Santos é bacana para você. Amo o trabalho dele, amo, maravilhoso. Vou chamá-lo então, vou registrar. Eu tô trazendo, essa semana eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa quer dizer, cada semana eu consigo trazer coisas mais diversas. Né, pessoas, bailarinos, pesquisadores, como tem Nath, né, no sábado, que também é bailarina, é professora, então tem todas essas linhas. Então, vamos lá e vamos continuar essas conexões. E antes da gente terminar, ontem, na segunda-feira,
Andrea Pivato, na segunda não, na terça, já revelou, já deu um spoiler. Ontem eu e Ju também falamos um pouco. E hoje eu vou aproveitar esse finalzinho. Tá me ouvindo? Acho que travou. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Enquanto ela tá voltando, eu vou terminar de falar. Nesse finalzinho, vou aproveitar para contar a vocês que a gente vai ter um projeto, inclusive, que a companhia... Ah, voltou. Voltou. Estou falando que eu vou aproveitar para essas pessoas que estão aqui, tem 12 pessoas mais ou menos agora, 12, 13. Eu vou dizer a vocês que nós estamos lançando um projeto que chama Conexões Dançantes, que a companhia de Eliane, graças a Deus, disse sim também a esse projeto. E hoje a gente vai estar lançando esse projeto, que a gente vai trazer companhias de vários lugares para uma live no YouTube com suas apresentações em vídeo, para a gente poder consumir um pouco mais de arte, né? Então a gente tem a Muovere de Jussara, que está aqui com a gente. Tem várias companhias que vou dançar, ainda estou fechando com algumas. Várias companhias que vão aparecer nessa live, então vocês já estão convidados. Hoje eu vou começar no meu perfil a soltar algumas surpresas e eu já vou dando o spoiler de que Eliane vai estar com a gente também. E é isso. Um beijo, obrigado e a palavra é sua. Muito obrigada, adorei o papo. Que bom, querido. Sucesso para vocês. E esse teu projeto é lindo. Segue com ele que vai dar certo. Acho muito bacana poder estar compartilhando com todo mundo, né? Cada companhia e tudo mais, essas lives. Parabéns pelo teu trabalho. Beijo Obrigado. grande para todo mundo e até. Até, meu amor. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Voltem. Eu também amo essa mulher, amo o trabalho dela. Tá todo mundo aqui te elogiando. Voltem. Amanhã nós vamos ter Grace Cash aqui com a gente também, professora de jazz, e vai estar aqui conversando com a gente. E no sábado, Natália Samarino, que está aqui também, vai estar aqui com a gente. Mas Anderson Rodrigo, que está aqui, Jorge Silva, João Perini, que todos eles que já conectaram, está gravado no meu IGTV, assim como esse também vai ficar. Então, depois, quem perdeu alguma coisa, já conversei com Cecília Kest, com Tíndaro Silvano, com Vanderlei Meira, com Cristina Castro, um monte de gente. É só eu passar lá. Tem mais de 20 artistas da dança aí que eu gostei muito de ter trocado. Então, um beijo para todo mundo e espero vocês amanhã. Viu? Obrigado, Li. Adorei. Nada, beijão. Tchau. 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 Tchau.